Bem-vindos a mais um OAB Nacional Entrevistas. Nessa semana vamos falar sobre a pessoa com deficiência, a legislação no Brasil, o que conseguimos avançar, o que ainda temos que conquistar. E para este tema estamos aqui com o Dr. Tênio do Prado, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional, e com também membro da comissão, Dr. Joelson Dias. Sejam os dois muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Doutores, queria começar com o seguinte. No Brasil, a gente vê nos últimos anos, até do ponto de vista de nomenclatura, de terminologia, uma evolução até que a gente chegou hoje na pessoa com deficiência. Ainda tem muitos termos pejorativos, ainda tem preconceito, até na forma de falar. Como é que isso está hoje? Bom, a pessoa com deficiência, antes de mais nada, é pessoa. E a deficiência está agregada à pessoa desde que ela está no mundo. Só que há pouco tempo, né, desde a Constituição da ONU, praticamente, é que começou a ter uma evolução mais concreta sobre o tema. E desde o surgimento da pessoa, sempre tem utilizado terminologias variadas. Sim. Normalmente termos genéricos, como portador de necessidades especiais, como pessoa... Que ainda se usava até aquela sigla PNE. Exatamente, PNE. E, na verdade, todos nós somos titulares de necessidades especiais, cada um com uma. Às vezes uma pessoa precisa utilizar um óculos, é uma necessidade especial, mas não é uma deficiência. E a deficiência, ela veio, um termo, foi padronizado agora, recentemente, pela Convenção da ONU, que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto Legislativo 186 de 2008 e através do Decreto Federal 6949 de 2009. Então, padronizou-se o termo pessoa com deficiência. E aí vão os tipos de deficiência, né? Em sua maioria, física, auditiva, visual, intelectual ou mental. Basicamente são esses. Tem algumas subdivisões, mas basicamente são esses, né? Entendi. Na vida adulta até a gente avança, se consegue. Talvez na escola ainda exista uma dificuldade. Questão das próprias crianças tratarem com terminologias, às vezes até agressivas, mas a maneira correta, até para a gente deixar já o nosso telespectador aqui sabendo, a maneira correta, então, o que temos de falar hoje é pessoa com deficiência. Exatamente, pessoa com deficiência. Essa é a terminologia correta, vigente no Brasil e no mundo. A gente vai ver que isso, até na própria Constituição brasileira, já que ela é de 88, sim, consta pessoa portadora de deficiência. Portadora. Mas contra isso se voltou o movimento porque ninguém porta uma deficiência como porta uma cadeira, porta um óculos, porta um casaco, uma carteira, né? Mas mais importante do que essa evolução para o conceito de pessoa com deficiência é a evolução do conceito segundo a Convenção da ONU. Nós saímos do chamado modelo biológico para o modelo social. Isso foi o grande avanço e isso vai repercutir em todos os direitos das pessoas com deficiência. Como é que funcionava Porque se passou muito tempo enfatizando-se os impedimentos do corpo. Qual a diferença entre os dois modelos para a gente... É justamente isso. No modelo biológico se passou muito tempo enfatizando os impedimentos do corpo. Por isso que se apostava tanto na questão da saúde, na questão da reabilitação. Sim. Com a evolução do conceito para o seu modelo social, aí a ênfase já passou a ser do ambiente. É o ambiente que tem que ser já pensado, concebido na sua mais ampla acessibilidade, com o seu desenho universal ou com todos os ajustes necessários para que a pessoa, mesmo com os seus impedimentos, mesmo com as suas deficiências, possa ter a vida na sua mais absoluta independência e autonomia. Então antes se tentava mexer no indivíduo e hoje a gente já consegue avançar para não, temos que ter um ambiente preparado para isso. Exato, porque se percebeu que basta você construir uma rampa, basta ter um ônibus acessível, basta os equipamentos na calçada estarem ao lado para que as pessoas, para que esses equipamentos não constituam um obstáculo, baste que as pessoas mudem os seus conceitos, as suas atitudes, ou seja, o que a gente chama de barreiras atitudinais, para que a pessoa, mesmo com as suas deficiências, possa estar absolutamente integrada na sociedade, incluída na sociedade, porque até o conceito de integração e inclusão também houve uma mudança, houve um avanço, segundo esses dois modelos. Então a gente fala de inclusão e não mais de integração, justamente por isso, porque se chegou à conclusão que se a gente muda o meio,
ou melhor, já constrói as edificações acessíveis desde o seu primeiro momento, no que a gente chama de desenho universal, que as pessoas, mesmo com as suas deficiências, com seus impedimentos, terão a vida aí como qualquer outro na sociedade. Agora, isso que o senhor está falando é interessante, porque do ponto de vista até teórico é bastante simples. Acredito que já existem plantas, acho que o que não faltam são normatizações, desenhos e soluções até simples de serem tomadas para se conseguir isso. Mas na prática, o que nós temos hoje no Brasil? O que a gente vê hoje do ponto de vista de acessibilidade? A gente já chegou num grau que poderíamos dizer que é pelo menos aceitável ou satisfatório? Não, estamos bastante longe ainda disso. É importante ressaltar que a questão da acessibilidade, que envolve a eliminação dessas barreiras físicas, arquitetônicas, atitudinais, inclusive a informação e a comunicação também. Tudo isso é um processo em evolução. Como eu disse, a pessoa com deficiência ela existe desde que existe a pessoa no mundo. Então, existe um atraso em todas essas provimentos de necessidade. Então, agora nós temos o quê? Obrigações legais a serem cumpridas. A própria legislação que trata sobre o assunto, o Decreto 5296 de 2004, e também a norma brasileira, a NBR 9050, da ABNT, ela regula e disciplina todos os detalhes com relação a medidas, a providências em qualquer tipo de ambiente, seja interno ou externo. Então, existe público ou privado, todos têm que ter. Antes, o que acontecia era exatamente isso que o Dr. Joelso disse. A pessoa não consegue chegar ali naquele palco porque ela é uma pessoa com deficiência, ela é um cadeirante, utiliza uma cadeira de rodas. Antes era assim que era visto. Sim. E a sociedade ainda enxerga assim, na maioria das vezes. No entanto, a partir da convenção, mudou-se esse conceito. O problema não está na pessoa. E sim no palco. E sim no palco que não está preparado, com uma rampa, assim como a moradia. Então, quando as construtoras fazem ali o apartamento e tudo, fazem a área comum do prédio, por exemplo, aquele ambiente tem que estar preparado. Os banheiros têm que estar acessíveis, porque a pessoa com deficiência, na maioria das vezes, 80%, 90%, são deficiências adquiridas ao longo da vida. Inclusive, quando a pessoa passa a ser uma pessoa idosa, ela tem a mobilidade reduzida e precisa de... Exatamente. Vamos segurar o raciocínio aqui e voltamos já já no próximo bloco com mais OAB Nacional Entrevista.